Saudações torcedores do São Paulo, hoje trago 4 notícias incríveis sobre o nosso time, fiquem até o final do vídeo. Se inscreva no canal, deixem seu like e compartilhem suas opiniões nos comentários. Vamos à primeira notícia. Saída de Orejuela do São Paulo está próxima de acontecer e economia será de R$400 mil mensais. O grande destaque do mercado da bola do São Paulo foi a confirmação do retorno do meia Oscar ao Morumbis, mas o tricolor também deve encaminhar novas mudanças no elenco. Após empréstimos, os jogadores Orejuela e Mendes retornaram ao Soberano, mas não estavam nos planos do técnico Luiz Zubeldia. Ambos possuíam contrato até 2025. Enquanto Fegson Mendes já se desvinculou e assinou com o Independiente del Valle, do Equador, o lateral direito Orejuela ainda é um problema a ser resolvido no Morumbis. O contrato do jogador vai até o mês de março, de maneira que uma rescisão já é discutida há algum tempo. É importante para o tricolor encerrar o contrato para economizar em salários. O ala custa aos cofres tricolores o total de R$400 mil mensais. Após a sua saída, a folha salarial ganhará um fôlego, o que permitirá novas contratações. O atleta também deseja deixar o São Paulo, já que deve acertar com o Millonarios da Colômbia, seu país de origem. Orejuela ainda tem salários atrasados a receber do tricolor referentes a 2021. Sem tempo para lamentar após o empate contra a Inter de Limeira, o Soberano volta a campo nesta quinta-feira, 13, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, contra o Velo Clube. A partida compõe a 9ª rodada do Campeonato Paulista. Segunda notícia. Patrick tem sondagens para deixar o São Paulo e estuda a melhor decisão na carreira. O São Paulo deixou para Patrick Lanza a decisão sobre o seu futuro no clube. Após 3 anos sugando com frequência no profissional, o jogador ainda não atingiu o nível esperado por todos no dia a dia. Com o reforço de Wendel e os bons jogos feitos pelo argentino Enzo Dias, o técnico Luiz Zubeldia transmitiu ao garoto que ele receberá cada vez menos oportunidades em seu time. Titular na derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino na noite de sábado, o jogador de 21 anos agora decidirá com seu empresário se o melhor caminho será sair para jogar em outra equipe ainda nesta janela de transferências. 2 clubes da primeira divisão já demonstraram interesse. Falei com ele que traria 2 laterais com experiência como Wendel e Dias para que deem abertura à equipe. Experiência, cruzamentos. Para mim são muito importantes. Se Patrick estiver disposto ao diálogo e também a aprender, pode crescer vendo esses jogadores. Por quê? Porque são mais velhos e jogaram em equipes grandes, disse Zubeldia após a partida. Creio que para um jovem há 2 caminhos, ou pouco a pouco melhorando através desses jogadores, ou sair e buscar experiência fora. Para mim, se ficar como terceiro lateral e ir crescendo, eu gosto. Se ficar como terceiro em uma zona de conforto, não gosto. É uma decisão dele, concluiu. Com contrato até 30 de abril de 2027, o cria de Cotia ainda é visto como um jogador em formação. Com as saídas de Wellington para o Southampton e a devolução de Jamal Lewis para o Newcastle, ele teria mais espaço. Apesar disso, com a chegada de 2 jogadores mais experientes, ele não deve atuar mais com frequência. Agora, resta ao atleta tomar a decisão de sair ou buscar novos ambientes para evoluir. Terceira notícia. Caleri fica indignado com o empate do São Paulo e expõe culpas no elenco. Não tem. Na última segunda-feira, 10, o São Paulo encarou a Inter de Limeira na Arena Mané Garrincha, cumprindo partida atrasada da primeira rodada, e ficou no empate de 0-0, segunda partida consecutiva sem vitórias do tricolor, gerando mais insatisfação da torcida pelo desempenho da equipe. Contudo, para a torcida do Clube da Fé, Zubeldia foi o principal culpado pela queda de rendimento da equipe. Muitos apontam a teimosia do treinador como fator determinante para a situação. A incômoda postura do tricolor dentro de campo não provocou protestos e desabafos apenas da torcida. Isso porque o atacante Jonathan Caleri não fez questão de esconder sua irritação com o que foi produzido dentro de campo em Brasília. Um dos fatores que chamaram a atenção negativamente foi o fato do São Paulo jogar com 1 a mais durante todo o segundo tempo, depois da expulsão de Juan Tavares nos acréscimos da etapa inicial. Desta forma, o camisa 9 indicou tal situação como mais um agravante. Um jogo que não jogamos bem. No primeiro tempo tivemos 2, 3 chances que não foram também muito claras. Segundo tempo com 1 a mais não fizemos outra vez uma boa partida, destacou Caleri. Fomos todos um pouco lentos, terminamos fazendo cruzamentos muito rápido. Não conseguimos conectar, não tem desculpa hoje. Antes não éramos os melhores do mundo e agora não somos os piores do mundo, também.
Claro que temos o que melhorar, porque um jogo como hoje tínhamos de ganhar, completou o centroavante argentino. Quarta notícia. Zubeldia vê São Paulo em preparação e analisa empate com 1 a mais. Faz parte do processo. O São Paulo só empatou em 0-0 com a Inter de Limeira nesta segunda-feira no Mané Garrincha, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paulista. Com 1 a mais desde o fim do primeiro tempo, depois que o zagueiro Juan Tavares foi expulso, o tricolor deixou o campo vaiado pelos torcedores. Mas o técnico Luiz Zubeldia evita desespero neste momento. O treinador acredita que a oscilação tricolor seja normal por ainda ser início de temporada. Zubeldia valorizou as chances criadas pelo São Paulo e citou a entrada de 3 jogadores que ainda têm poucos minutos no time: Cédric, Lucas Ferreira e Ryan Francisco. Não vai sair tudo bem sempre, porque estamos num período de preparação, apesar de eu já vir do ano passado. Há jogadores que são novos. As 3 mudanças que fiz eram jogadores novos, o Cédric e 2 juvenis, Ferreira e Ryan. Mas está bom que tenham a pressão da primeira divisão, porque essas são as partidas que vão preparando para que quando tiver mata-mata, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, tenhamos todos o mais preparado possível. Hoje podíamos ter feito um gol tranquilamente. Foi uma boa atuação do goleiro, disse. Apesar de evitar críticas ao São Paulo depois do empate, Zubeldia lamentou o empate e as chances criadas que não foram convertidas em gol. Tivemos muitas pré-situações de gols que poderiam ter terminado em situação de gol, também. Lamentavelmente não gosto de empatar. Gosto de vencer, estar contente, com o torcedor contente. Mas faz parte do processo. Todos vamos nos acertando à medida que passam os jogos. Tem mais minutos, completou Zubeldia. O treinador ainda citou a derrota para o Red Bull Bragantino, no último sábado, como exemplo negativo de atuação do São Paulo com um jogador a mais. Na ocasião, o adversário do tricolor também teve um atleta expulso no fim do primeiro tempo, mas seu time não conseguiu levar perigo depois do intervalo. Creio que o outro jogo foi distinto. Tivemos ocasiões claras contra a Inter de Limeira, chances de gol, muitas ocasiões de gol. Não convertemos. Se tivéssemos convertido um gol das tantas chances que tivemos, o jogo se abre. Aconteceu com o Mirassol. Eles vinham de 5 vitórias, fizemos um gol. Como contra o Corinthians que vinha com 10 triunfos, fizemos um gol. Um gol abre tudo. Se não, é mais difícil. Essa situação passamos em várias ocasiões, tivemos que converter, ainda mais quando temos situações, quando há vários cruzamentos, situações de todo tipo. Hoje faltou o gol. Se fizesse o gol, se abriria e faria a diferença. É o futebol. Não importa se enfrenta um rival de 3ª ou 4ª divisão, ou Corinthians. Me preocupa mais o que aconteceu no outro jogo no segundo tempo, que não tivemos caminho para poder chegar. Contra o Botafogo tivemos essa possibilidade e também não convertemos. Futebol é assim. Tivemos um jogador a mais. O gol para mim vai chegar, finalizou.